Okay, welcome everybody. Good to see you all again. Bem-vindo todo mundo e é muito bom ver todos vocês de novo. So this is the first in a series of 6 talks on trying to make sense of what is happening in the world. Então, essa é a primeira apresentação de 6 na série com o título de Tentar Entender o que está acontecendo no mundo. And the title of today's talk is The Dawn of Everything. E o título da apresentação de hoje é O Despertar de Tudo. So when we're trying to make sense of what's happening in the world, one possible place to start is to examine what the perspective of history might tell us. Ao tentar entender o que está acontecendo no mundo, possível ponto de partida é examinar o que a perspectiva da história humana pode nos dizer. So for the first 4 talks in this series, this is the approach I will take. Nas 4 primeiras palestras desta série, essa é a abordagem que eu vou adotar. So in each of these talks, I will present for you particular persons and their view of what we can learn from history as food for thought. Em cada palestra, vou apresentar pessoas específicas e suas visões sobre o que podemos aprender sobre a história humana, assim como alimento para nossa reflexão. And I will try to respond to their views with a Buddhist perspective. E vou tentar responder aos pontos de vista de cada com uma perspectiva budista. So I'm going to start with a book published in 2021 entitled The Dawn of Everything, A New History of Humanity by David Graeber and David Wengrow. Vou começar com livro publicado em 2021, intitulado O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, por David Graeber e David Wengrow. And this book, I believe, has been translated into Portuguese, Manjupriya. Sim, e este livro já foi publicado em português. Yeah. So when he died unexpectedly in 2020 at the age of 59 years, David Graeber was the professor of anthropology at the London School of Economics. And he was also a leading anarchist involved, for example, in the Occupy Wall Street movement in the United States. Quando morreu inesperadamente em 2020, aos 59 anos, David Graeber era professor de antropologia na Escola de Ciência da Economia de Londres. Ele também era importante anarquista envolvido no movimento Ocupar Wall Street nos Estados Unidos. The other author, David Wengrow, is professor of comparative archaeology at the Institute of Archaeology, University College, London. David Wengrow, o outro autor, é professor de arqueologia comparativa no Instituto de Arqueologia da Universidade de Londres, University College London. So their book received widespread, mostly very positive reviews in the Western press and media. O livro deles recebeu muitas críticas, em sua maioria muito positivas, na imprensa e na mídia ocidentais. Yeah, it was a bestseller. Yeah, foi best-seller, vendeu muitas unidades. So in their book, Graeber and Wengrow set out to demolish the conventional account of the history of the human species. Em seu livro, Graeber e Wengrow se propuseram a demolir o relato convencional da história da espécie humana. Reviewing the book, The Dawn of Everything, in the Atlantic magazine, William Deresiewicz summarizes the conventional account like this.
Então, ao resenhar o Despertar de Tudo na revista The Atlantic Magazine, William Deresiewicz resume o relato convencional da história da seguinte forma. Once upon a time, human beings lived in small, egalitarian bands of hunter-gatherers, the so-called state of nature. Era uma vez, os seres humanos viviam em pequenos bandos igualitários de caçadores-coletores, o chamado estado de natureza. Then came the invention of agriculture, which led to surplus production and thus to population growth as well as private property. Depois veio a invenção da agricultura, que levou à produção de excedentes e, portanto, ao crescimento populacional e à propriedade privada. Bands swelled to tribes, and increasing scale required increasing organization with stratification, specialization, chiefs, warriors, and holy men. Os bandos ou tribos se transformaram em tribos, e a escala crescente exigiu uma organização cada vez maior, estratificação, especialização, líderes, guerreiros, homens santos. Eventually, according to the conventional account, cities emerged, and with them civilization, with literacy, philosophy, astronomy, hierarchies of wealth, status, and power, and the first kingdoms and empires. Por fim surgiram as cidades e com elas a civilização, alfabetização, filosofia, astronomia, hierarquias de riqueza, status e poder, os primeiros reinos e impérios. So if we flash forward a few thousand years, and with science, capitalism, and the Industrial Revolution, we witness the creation of the modern bureaucratic state. Avançando alguns milhares de anos com a ciência, o capitalismo e a revolução industrial, testemunhamos a criação do Estado burocrático moderno. So this conventional story is linear as one stage follows another. It's progressive, leading from lower to higher, and it's deterministic as technology drives development. Então, esta maneira de contar a história humana é linear, pois um estágio segue o outro, progressivo, indo de baixo para cima. É determinística, pois a tecnologia impulsiona o desenvolvimento. So this conventional view of human history is shared by two myths that help shape modern popular accounts of human history. And you might be familiar with some of these popular accounts, such as those by Yuval Harari, Sapiens, or Jared Diamond, Guns, Germs, Steel, and Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature. Essa visão convencional da história humana é compartilhada por dois mitos que ajudam a moldar relatos modernos e populares da história humana, com os quais você talvez esteja familiarizado em livros e obras que foram todos traduzidos no Brasil, né, escritos por exemplo, Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Jared Diamond, que escreveu Armas, Germes e Aço, e Steven Pinker, que escreveu Os Anjos Bons da Natureza, Os Anjos Bons da Nossa Natureza. So the first myth I will look at comes from the 18th century philosopher Jean-Jacques Rousseau, and the second myth comes from the 17th century philosopher Thomas Hobbes. O primeiro mito que vou analisar vem do filósofo do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. E o segundo é do filósofo
do século XVII, Thomas Hobbes. So first of all, Rousseau, and a commentator, a religious commentator called Mark Vernon, writes this about Rousseau. Então, vamos olhar em primeiro lugar para Rousseau, e Mark Vernon escreve o seguinte texto sobre Rousseau. Rousseau is famous for remarking that man is born free, but everywhere is in chains. Rousseau é famoso por ter observado que o homem nasce livre, mas em toda parte está acorrentado. This thought comes from an essay in which Rousseau proposes that the development of civilization has led to a decrease in human happiness. Este pensamento vem de ensaio no qual ele propõe que o desenvolvimento da civilização levou a uma diminuição da felicidade humana. According to Rousseau, our species was born into a virtual Eden from which it has banished itself. Segundo Rousseau, nossa espécie nasceu em estilo de Éden virtual, do qual se autobaniu. So you can find a similar view to that of Rousseau in Yuval Harari's Sapiens. Então, você pode achar uma visão da história parecida, espelhando o Rousseau, no livro de Yuval Harari, Sapiens. And in that book, Sapiens, Harari calls the agricultural revolution history's biggest fraud. Então, naquele livro, você vai achar que Harari diz que a revolução agrícola é a maior fraude da história humana. One of the other writers about the history of human species, Jared Diamond, describes the agricultural revolution as the worst mistake in the history of the human race. Escrevendo em outro lugar, Jared Diamond descreve a revolução agrícola como o pior erro da história da raça humana. Rousseau's view was that human nature is essentially good, but that the agricultural revolution and subsequent developments destroyed the possibilities for living peaceful and happy lives. A visão do Rousseau era que a natureza humana é essencialmente boa, mas que a revolução agrícola e os desenvolvimentos subsequentes destruíram as possibilidades de uma vida pacífica e feliz. But Thomas Hobbes held an opposite view to that of Rousseau. Porém, Thomas Hobbes tinha uma visão oposta à de Rousseau. So Hobbes' opposite view was that before the advent of hierarchies and the modern state, humanity's natural life was nasty, violent, and short. A visão oposta de Hobbes era que, antes do evento das hierarquias e do Estado moderno, a vida natural da humanidade era desagradável, violenta e curta. So Hobbes remarked that human existence is a war of all against all. Hobbes observou que a existência humana é uma guerra de todos contra todos. So according to Hobbes, the institutions that developed after the agricultural revolution have helped to keep humanity's worst side under control and have reduced the potential for violence. Segundo Hobbes, as instituições que se desenvolveram após a Revolução Agrícola ajudaram a manter sob controle o pior lado da humanidade e reduziu o potencial de violência. So, for Rousseau, we need to rebel
against the legacy of the agricultural revolution and what came afterwards, to return to nature and find peace and happiness. Então, voltando para Rousseau, ele diz que precisamos nos rebelar contra o legado da Revolução Agrícola e o que veio depois, e tudo que veio depois, para retornar à natureza e encontrar paz e felicidade. For Thomas Hobbes, the agricultural revolution and the subsequent development of institutions like the state have laid the very preconditions for a civilized and much less violent life. Para Thomas Hobbes, a Revolução Agrícola e o desenvolvimento subsequente de instituições como o Estado estabeleceram as condições prévias para uma vida civilizada e muito menos violenta. Yeah. So we can find something of an echo of Thomas Hobbes' ideas in Steven Pinker, who argues for the success of the agricultural revolution and subsequent development of civilization over the centuries in terms of reducing violence and other threats to life. Recentemente, o Steven Pinker, outro autor, trouxe ponto de vista parecido com Hobbes, quando ele defendeu o sucesso da Revolução Agrícola e o desenvolvimento subsequente da civilização ao longo dos séculos em termos da redução da violência e de outras ameaças à vida. So to summarize at this point, both Rousseau and Hobbes share the same essential core record of the history or evolution of the human species. Ok, então, para resumir, Rousseau e Hobbes compartilharam o mesmo registro essencial da história humana ou evolução da espécie humana. Thomas Hobbes sees that record as progress. Rousseau sees it as regress. Thomas Hobbes vê esse registro como progresso, Rousseau o vê como retrocesso. Rousseau sees human nature as fundamentally good. Thomas Hobbes sees it as fundamentally violent. Rousseau vê a natureza humana como fundamentalmente boa, Hobbes a vê como fundamentalmente violenta. But the record of the human species, on which both Rousseau and Hobbes base their accounts, is, according to David Graeber and David Wengrow, completely wrong. Mas o registro da história da espécie humana, no qual tanto Rousseau quanto Hobbes baseiam seus relatos, está, segundo Graeber e Wengrow, completamente errado. Utilizing a wealth of archaeological, anthropological, and historical evidence, Graeber and Wengrow argue that prehistoric humanity lived in all manner of social and cultural forms. Utilizando uma grande quantidade de evidências arqueológicas, antropológicas e históricas, Graeber e Wengrow argumentam que a humanidade pré-histórica viveu em todos os tipos de formas sociais e culturais. According to them, the history of the human species is a saga of diversity, not uniformity. Segundo eles, a história da espécie humana é uma saga de diversidade, não de uniformidade. So Mark Vernon summarizes Graeber and Wengrow's findings like this. E Mark Vernon resume as descobertas de Graeber e Wengrow assim. There have been tribes with kings and tribes without kings, cities with bureaucracies and cities without bureaucracies, societies organized around centralized states and societies organized without centralized states. Houve tribos com reis e tribos sem reis, cidades com burocracias e cidades sem burocracias,
sociedades organizadas em torno de estados centralizados e sociedades organizadas sem estados centralizados. As to the agricultural revolution, it is a mirage, the result of looking backward in time from a present obsessed with food production. Quanto à revolução agrícola, ela é uma miragem, resultado de olhar para trás na linha de tempo a partir desta fase atual obcecada pela produção de alimentos. In truth, the Neolithic period, the period of the agricultural revolution, was peopled by many who remained hunter-gatherers or lived in mixed economies, and they did so for thousands of years. Na verdade, o período neolítico, ou o período da Revolução Agrícola, foi povoado por muitos que permaneceram caçadores-coletores ou viveram em economias mistas e assim viveram por milênios. So, as William Deresiewicz emphasizes, this argument demolishes the idea that human beings are passive objects of material forces moving helplessly along a technological conveyor belt. Como William Deresiewicz enfatiza, isso derruba a ideia que os seres humanos são objetos passivos de forças materiais movendo-se indefesos ao longo de uma esteira tecnológica. So, according to the view put forward by Graeber and Vengro, history shows us that human beings can make choices as to how to live together, sometimes more successfully in terms of peace and well-being, sometimes much less successfully. De acordo com a visão proposta por Graeber e Vengro, a história nos mostra que os seres humanos podem fazer escolhas sobre como viver juntos, às vezes com mais sucesso em termos de paz e bem-estar, às vezes com muito menos sucesso. There is nothing predetermined about the organization of human society. Ou seja, não há nada predeterminado sobre a organização da sociedade humana. So the question arises, does Buddhism have anything to say about this? Então a questão ou a pergunta surge, o que o budismo diz sobre isso? So it's interesting, I think, that when we look at the evolution of humanity, and in particular at the ideas of Thomas Hobbes, we find that the Eastern mind has considered these questions before. Então, eu acho curioso que ao refletir sobre a perspectiva, especialmente de Thomas Hobbes, sobre a evolução da humanidade, a gente pode ver que a cultura oriental já refletiu e contemplou estas questões antes. So the British philosopher John Gray says that we might think that the perspective of Thomas Hobbes was the product of a purely Western mind. But actually, similar ideas can be found in Eastern thought in a much earlier time period, the same time period as when the Buddha was alive. Então, acho interessante que o filósofo britânico John Gray observou que, embora possamos pensar que essa perspectiva do Thomas Hobbes foi produto de uma mente puramente ocidental, as ideias semelhantes podem ser encontradas no pensamento oriental em período de tempo muito anterior. So according to John Gray, the Chinese legalist Han Fei articulated very similar ideas to those of Thomas Hobbes some 2,000 years earlier. De acordo com Gray, o legalista chinês Han Fei articulou ideias semelhantes às de Hobbes cerca de 2.000 anos antes. And around the same time, a man called Kautilya
in the 3rd and 2nd century before the current era, who is the Indian author of what's called the Arthashastra, developed a very similar theory of political realism to that of Thomas Hobbes. Na mesma época, Kautilya, né, o autor indiano da Arthashastra, desenvolveu uma teoria muito semelhante do realismo político de Thomas Hobbes. So the discussion of the issues raised by Thomas Hobbes, human nature, freedom, war, security, power, and the state, were not confined to modern Western society, early modern Western societies. They were there in Eastern thought much earlier. Isso sugere que a discussão das questões abordadas por Hobbes, natureza humana, liberdade, guerra, segurança, poder e o Estado, não se limitou às sociedades ocidentais do início da modernidade. Eles já existiam, né, no Oriente bem antes. And we can find this similar kind of view in the Buddha's teaching in the middle of the 5th century BCE. Então, uma visão semelhante da história da humanidade pode ser encontrada nos ensinamentos do Buda em meados do século V a.C. But the Buddha added a very important element concerning human nature, as we'll see. Mas o Buda acrescentou um elemento adicional muito importante relacionado com a natureza humana, e a gente vai ver isso. So if you turn to what's called the Aganya Sutta in the long teachings of the Buddha tells a mythical story about the beginnings of our world and of its socio-economic structure. Então, se for olhar para sutra ou texto sagrado budista, o Aganya Sutta, né, o Buda conta uma história mítica do início do nosso mundo e da sua estrutura socioeconômica. So in this story, the Buddha identifies tanha, which means thirst or craving, as a fundamental part of the human conditions. Humans are born with tanha, with thirst and craving. Na história, o Buda identifica tanha, sede ou avidez, né, como uma parte fundamental da condição humana. Os seres humanos, segundo ele, nascem com tanha, sedes, né, ou avidez. So the Buddha presents a story where in a past world of freely available foodstuffs, tanha causes humans to crave and exhaust one foodstuff after another. O Buda apresenta uma história nesse sutra em que, em um mundo passado de alimentos disponíveis livremente, o tanha, o sedes, faz com que os seres humanos anseiam e esgotam um alimento após o outro. So after exhausting various foodstuffs, the crux of the story or the myth comes when humans are dependent on rice for their food. Depois de esgotar vários alimentos, o ponto crucial da história ocorre quando os seres humanos passam a depender do arroz para se alimentar. To begin with, the rice grows wild and replenishes itself overnight. Para começar, o arroz cresce de forma selvagem durante o dia e se reabastece da noite para o dia. But because the rice has to be collected every day, eventually some become tired with this and begin to hoard and accumulate increasing amounts of rice
so that they don't have to go out and gather it every day. Porém, como o arroz precisa ser colhido todos os dias, algumas pessoas acabam se cansando disso e começam a acumular e acumulam quantidades cada vez maiores de arroz para que não precisam sair para colhê-lo todos os dias. As the rice is hoarded, problems arise with its supply. À medida que o arroz é acumulado, surgem problemas com seu fornecimento. People then start to divide up the land and establish boundaries and grow their own supply of rice. Por causa desse problema, as pessoas então começam a dividir a terra, estabelecem limites e cultivam seu próprio suprimento de arroz. This is the emergence of private property. Esse é o surgimento da propriedade privada. Then, driven by tanha, driven by thirst or craving, some begin to steal each other's crops of rice. Então, movidas pela tanha ou sede, avidez, algumas pessoas começam a roubar as plantações de arroz dos outros. Violence and the threat of violence appears. Surgem a violência e a ameaça de violência. Eventually, the problem becomes so severe that people decide to appoint one of their number to oversee the division of the land and the crops and to administer punishments to those who steal. Por fim, o problema se torna tão grave que as pessoas decidem nomear um dos seus membros para supervisionar a divisão da terra e das colheitas e para punir aqueles que roubam. In return, people give a share of their rice to the appointed ruler. Em troca, as pessoas dão uma parte do seu arroz ao governante nomeado. Government and taxation appear. Surgem o governo e a tributação. And later in time, people divide themselves further into Brahmins, traders, ascetics, and servants. The caste system appears. Mais tarde, as pessoas se dividiram ainda mais em brahmanes, comerciantes, ascetas e servos. Surge o sistema de castas. So what can we learn from this myth told by the Buddha? O que podemos aprender com esse mito, contado pelo Buda? On the face of it, the myth told by the Buddha has similarities to the view put forward by Thomas Hobbes. À primeira vista, o mito contado pelo Buda tem semelhanças com a visão de Thomas Hobbes. The Buddha is telling us that the restless search to quench tanha, to satisfy thirst and craving, sits at the heart of the human condition and is a key driver of our individual and collective behavior. O Buda está nos dizendo que a busca incansável para saciar a sede profunda do tanha, para satisfazer essas sedes e o desejo, está no cerne da condição humana e é um dos principais motores do nosso comportamento individual e coletivo. At the core of human nature is tanha, or craving and thirst, that drives violence and suffering. No cerne da natureza humana está o tanha, ou essa sede inquieta que impulsiona a violência e o sofrimento. So, does this mean that selfishness and greed and violence are fixed characteristics of human nature, a dominant part of our evolutionary inheritance that cannot be transcended, but only controlled or limited?
Então, vamos fazer uma pergunta. Será que isso significa que o egoísmo, a ganância e a violência são características fixas da natureza humana, uma parte dominante da nossa herança evolutiva que não podem ser transcendidas, apenas controladas e limitadas? No, that is not the teaching of the Buddha. Não, esse não é o ensinamento do Buda. In his teaching of the Four Noble Truths, the Buddha tells us that the suffering described in the Aganya Sutta is not inevitable and that there is a way to remove the causes of violence and suffering. Em seus ensinamentos sobre as quatro verdades nobres, o Buda nos diz que o sofrimento que ele descreve no Aganya Sutta não é inevitável e que existe uma maneira de remover as causas subjacentes da violência e do sofrimento. So the first noble truth is that suffering does exist. Então, a primeira verdade nobre é que o sofrimento existe. And the second noble truth is that suffering arises from tanha, the restless search for the satisfaction of our desires. E a segunda nobre verdade é que sofrimento surge por causa de uma causa, tanha, né? A busca incansável pela satisfação da nossa avidez. We seek the satisfaction of our desire in craving and clinging to things that are impermanent and subject to change. And when they change, we experience dukkha, we experience suffering or unsatisfactoriness. Buscamos a satisfação do nosso desejo ansiando e nos apegando a coisas que são impermanentes e sujeitas à mudança, e quando elas mudam, experimentamos dukkha, sofrimento ou insatisfação. Things that are impermanent and change in dependence upon conditions are incapable of giving us lasting fulfillment. As coisas que são impermanentes e mudam na dependência das condições são incapazes de nos proporcionar satisfação duradoura. Because of our ignorance, we do not see this. E devido à nossa ignorância, não enxergamos isso. This is what the Buddha called the ignoble search, the anarya pariyesana that underlies our usual human existence, the restless and fruitless search to satisfy our desires with conditioned and impermanent things. Esta é a busca que o Buda chamava de ignóbil, ou anaryapariyesana. E é isso que está por trás da nossa existência humana habitual, a busca incansável e infrutífera para satisfazer o desejo com coisas condicionadas e impermanentes. But there is an alternative. Porém, existe uma alternativa. It's called the Arya Pariyesana, the noble search. The E, noble search. e a alternativa é a Arya-Pariyesana, que é a busca nobre. The Buddha channeled his tanha into a desire to find a deeper and lasting source of fulfillment within his own mind. O que o Buda fez? Ele canalizou essa sede, essa tanha, em um desejo de encontrar uma fonte mais profunda e duradoura de satisfação dentro da sua própria mente. And when he gained enlightenment, the Buddha succeeded in this noble search. E quando obteve a iluminação, o Buda foi bem-sucedido nessa nobre busca. He overcame craving or tanha and pointed to a way
to end violence and suffering and find a lasting source of peace and fulfillment. Ele superou essa avidez ou tanha que é problemática e indicou caminho para acabar com a violência e o sofrimento e encontrar uma fonte duradoura de paz e satisfação. That's the third noble truth. Agora chegamos na terceira verdade nobre. The Buddha teaches us that the way to end violence and suffering is through cultivating another equally powerful side of human nature, that of caring and compassion. O Buda nos ensina que o caminho para acabar com a violência e o sofrimento é através do cultivo de outro lado da natureza igualmente poderoso, o da gentileza e da compaixão. With generosity and loving kindness and the practice of ethics, with meditation and with reflection and the gaining of wisdom, a path opens up to the gaining of enlightenment and the end of violence and suffering. Com a generosidade e a gentileza amorosa e a prática da ética, com a meditação, com a reflexão e com a obtenção da sabedoria, abre-se caminho para a obtenção da iluminação e o fim da violência e do sofrimento. And that path is spelled out in the Noble Eightfold Path. That's the fourth noble truth. E esse caminho está explicado no caminho octuplo nobre, que é a quarta verdade nobre. So the Buddha's account of the evolution of humanity and his teaching of the Four Noble Truths point, I think, to a significant limitation in the arguments put forward by David Graeber and David Wengrow. O relato do Buda sobre a evolução da humanidade no Aganya Sutta e seu ensinamento sobre as quatro nobres verdades apontam, na minha opinião, para uma limitação significativa no argumento dos autores Graeber e Wengrow. In their book, they are basically putting forward a secular history of humanity. No livro deles, eles estão transmitindo uma versão secular da humanidade. And in the process, they create their own myth of humanity. E nesse processo, seguindo esta visão secular, eles criam o mito próprio deles do progresso da humanidade. And Mark Vernon summarizes this myth. E é Mark Vernon que resume esse mito que eles criam. Their myth is one of human beings who are at heart rational individuals. O mito deles é o de seres humanos que são, no fundo, indivíduos racionais. If we have open citizen assemblies and fair working guilds, people are inclined to organize themselves in happy and harmonious ways, notwithstanding periodic stresses and occasional takeovers that will provoke conflict and sometimes a desire for tyranny. Se tiver assembleias abertas e cidadãos e corporações de trabalho justas, as pessoas tendem a se organizar de forma feliz e harmoniosa, apesar de estresses periódicos e aquisições ocasionais que provocam conflitos e, às vezes, o desejo de tirania. They propose that all human beings have longed for three types of freedom: the freedom to travel, the freedom to disobey, and the freedom to self-organize. Esses dois autores propõem que todos os seres humanos anseiem por três tipos de liberdade: a liberdade de viajar, a liberdade de desobedecer e a liberdade de se auto-organizar.
So Mark Vernon points out that this is a limited notion of freedom. Something is missing, and what is missing is what we in Buddhism would call the transcendental. Vernon ressalta que essa é uma noção limitada de liberdade que os autores apresentam. Algo está faltando. E o que está faltando é aquilo que, em budismo, a gente chama do transcendental. Yeah. So before I just explore that a little bit further, I want to make two important points, positive points about their book, about Wengrow and Graeber's book. Então, antes de entrar nesse ponto daquilo que está faltando, né, eu quero voltar para os dois autores, né, o Graeber e Wengrow, e quero só focar em duas coisas do livro deles que eu acredito que são muito importantes e positivos. Okay. So first point is that David Graeber and David Wengrow's book shows how we have gradually lost our freedom to imagine and make things otherwise. Então, uma coisa que os dois autores destacam no livro deles é a capacidade humana de imaginar, né, de usar sua imaginação e melhorar a vida, né, cada vez mais. Yeah. So in the transcript for this talk, I give more detail about that argument. Então, no texto que eu estou usando aqui, eu dou muito mais detalhes sobre esse argumento. Yeah. The second point is that a major theme that emerges out of Graeber and Wengrow's account is the role of compassion and mutual aid, mutual helping each other in early human history. E além da imaginação para melhorar a vida, também os dois autores enfatizam o papel da compaixão e de cooperação no início da história humana. Yeah. So there are episodes in their book which illustrate the care and compassion that the human species has always been capable of. Então, eles citam episódios e cenas que sempre existiam na história humana dos seres humanos em cooperação, né? E mostrando compaixão, né? Para avançar a espécie. Yeah. So that's two important positive points to emphasize in their book. Então, esses são dois pontos importantes para enfatizar que ambos existem no mesmo livro deles. But let's return to this question that Mark Vernon raises. How limited is their notion of freedom? Mas eu quero agora voltar para Mark Vernon, porque ele destaca um limite no discurso dos dois, que é a noção que eles definem sobre liberdade. So Wengrow and Graeber emphasized three forms of freedom: the freedom to travel, the freedom to disobey, and the freedom to self-organize. No livro deles, Graeber e Wengrow propõem que todos os seres humanos anseiam por três tipos de liberdade: a liberdade de viajar, a liberdade de desobedecer e a liberdade de se auto-organizar. Yeah. But Mark Vernon writes, in the ancient world, freedom meant something very different. It was not about exercising the will, but rather aligning with what is powerful and beneficial in the cosmos, however that is perceived. Então, Mark Vernon escreve sobre essa visão de liberdade, que no mundo antigo a liberdade significava algo muito diferente. Não se tratava de
exercer a vontade do indivíduo, mas sim se alinhar com o que é poderoso e benéfico no cosmos, de forma como isso é percebido. So, what is missing in David Graeber and David Wengrow's account is the spiritual domain, a sense of the transcendental. Então, o que está faltando no relato de Graeber e Wengrow é o domínio espiritual, senso do transcendental. So Mark Vernon argues that if we wish to understand history and make better sense of the present, then we must broaden our sense of reality to encompass the spiritual and the mythological. Então, Vernon argumenta que se quisermos entender a história e compreender melhor o presente, devemos ampliar nosso senso de realidade para abranger o espiritual e o mitológico. So Mark Vernon concludes as follows. E na conclusão de Vernon, ele diz: One way of describing modern civilization, with all its obvious gains, is that its rationalization of reality leads us to marginalize the rich ecologies around us when we are not actively exploiting them. Uma maneira de descrever a civilização moderna, com todos os seus ganhos óbvios, é que sua racionalização da realidade nos leva a marginalizar as ricas ecologias ao nosso redor, quando não as estamos explorando ativamente. In my view, he says, demythologizing the past will increase that ignorance and its associated violence. Na minha opinião, segundo Vernon, desmistificar o passado aumentará essa ignorância e a violência associada a ela. He goes on. In other words, the future needs precisely the opposite impulse to the one offered by Graeber and Wengrow. It needs a re-mythologization of our ways of life and its connection with non-human others. Okay, I just need to correct something that I didn't translate well. So I'm going to read through everything. Então eu quero só corrigir alguma coisa que eu não traduzi bem. Na minha opinião, Vernon diz, desmitificar, não desmistificar, mas tirar mito do passado aumentará essa ignorância e a violência associada a ela. Em outras palavras, o futuro precisa exatamente o impulso oposto ao oferecido por Graeber e Wengrow, uma recolocação do mito de nossos modos de vida e suas conexões com outros não humanos. Yeah. And he says that route might make us feel more free. E recolocar aquela raiz pode criar uma impressão maior de liberdade para nós. We may rediscover that the cosmos is not meaningless. Podemos redescobrir que o cosmos não é ausente de sentido. We could find that our life and all life springs from an abundant vitality and spiritual commons. Poderíamos descobrir que nossa vida e toda a vida brota de uma vitalidade abundante e de bens comuns espirituais. Okay. So just to give a quick personal view of what I think about the book. Então, terminando com uma visão, ponto de vista pessoal sobre o livro. Whatever I think about, whatever I've said about the book, I do like the book very much and recommend it strongly. Apesar do que eu apresentei aqui várias críticas sobre
o livro, eu gostei do livro e recomendo a leitura desse livro. Their book, The Dawn of Everything, does show that given the right conditions, human beings can organize to care for each other. O livro deles, O Despertar de Tudo, mostra que, dadas as condições certas, os seres humanos podem se organizar para cuidar uns dos outros. And in the right conditions, human beings can imagine and allow their creativity to flourish in many different ways. E nas condições certas, os seres humanos podem imaginar e permitir que sua criatividade floresça de várias maneiras. But they limit their analysis to the secular view. Mas eles criam uma visão limitada e limitando a liberdade para uma visão secular. From a Buddhist perspective, the key to unpacking, to finding the connection between care and violence, to understanding exactly how humanity is stuck, and to restoring our capacity to imagine and organize in different ways to achieve a lasting freedom. That requires a spiritual and mythological dimension to our lives that nourishes the caring and imaginative side of humanity with a transcendental wisdom. A partir da perspectiva budista, poderíamos argumentar que a chave para desvendar a conexão entre cuidado ou compaixão e violência, né, para entender como exatamente ficamos presos, para restaurar a capacidade da humanidade de imaginar e se organizar de maneiras diferentes e para alcançar uma liberdade duradoura, tudo aquilo requer uma dimensão espiritual e mitológica que nutra o lado solidário e imaginativo da humanidade com uma sabedoria transcendental. I think that's more than enough for today. Thank you for the translation, Manchupriya. Então, obrigado pela tradução, Manchupriya. Eu acho que está suficiente para hoje. Yeah. E o Alex ajudou na tradução, fez muito trabalho nisso também. Okay, so I'm going to remove the spotlight. For 7 o'clock in the morning, we've got lots of information to digest. You will circulate the transcript, I take it, so people have time to absorb the content more. Yes. Yeah. Então, para 7 horas de manhã, né, é muito conteúdo. E o Vaddhaka está querendo que eu posto no nosso grupo o texto original que ele escreveu, porque tem um pouco mais de informação para você ler, se quiser. Né? E daí, talvez a gente tenha alguns minutos para perguntas. Essa série vai estender um pouco além das 8 horas. Eu avisei as pessoas na minha próxima atividade, então a gente tem alguns minutos para abrir para perguntas e respostas. E Flávia já tem uma pergunta. So Flávia has her hand risen. Então, se puder, Flávia, falar em português, eu vou traduzir tudo para você. E bom dia. Ei, gente, bom dia, tudo bem? Dei uma sumidinha, mas estou voltando aí aos poucos. Vaddhaka, sempre é uma alegria ouvir seus ensinamentos e me provoca várias reflexões. E uma das reflexões que eu fico pensando é que sempre no Ocidente a gente tem os referenciais aí, os filósofos, historiadores, muito do ponto de vista europeu, geralmente são homens brancos, e talvez a minha reflexão aqui seja um pouco do ponto de vista de interseccionalidade. Se você já pensou ou já estudou alguma outra filósofa mulher, ou algum filósofo negro, africano, né, de algum lugar da África, que talvez repense
essa questão da liberdade e de desses outros contextos que você traz aí de como é que está o mundo, de um outro ponto de vista. Talvez uma mulher traria algum outro tipo de reflexão. Eu sei que é muita coisa para traduzir, manjo, mas interseccionalidade, pensar outras autoras e autores africanos, talvez, que possam ajudar a gente pensar respostas para esse mundo de agora de outra forma, se ele já refletiu sobre isso. Okay. Obrigado. So, Vaddhaka, Flavia is just saying that she found it a joy to always finds it a joy to hear your reflections, and it provokes her to think quite a bit. So her question is based on an observation she has that she says that always in the West we use European references from a European vision from white men. And that she wonders about, to have a more diverse sense of what's going on in the world. Did you study any female philosophers or African philosophers so that you could rethink or include and broaden the idea of freedom to help us to find other sources to find out and solve what's going on in the world right now? I think the general point that Flavia seems to be making is a good point. I personally have not had a chance this time anyway to explore feminist or African or other views, philosophical views at this point. I think actually, if you read David Wengrow and David Graeber's book, you will find that many of their examples come from all sorts of places around the world. And in fact, part of the inspiration for their book comes from a Native American Indian in the United area, what we call the United States now. So there's a lot there to explore. And it's true, our view of philosophy and what's happening in the world is very much Western European male dominated. That's true. I can't correct that by myself, I'm afraid. I haven't got all the time at the moment to do all that reading. Yeah. Ok, então, em geral, Flávia, adorei o seu ponto de vista, e nesta vez, eu não estudei o ponto de vista feminista ou de pontos de vista que vêm da África, e ao mesmo tempo, a fonte que eu peguei é uma fonte de Graeber e Wenger que realmente está incluindo e está baseado em um ponto de vista que vem de um, né, americano nativo, né, que né, influencia aquele livro, e também eles usam fontes que não só europeias, mas de todas as partes do mundo. E eu quero só ressaltar que é verdade, nossa visão filosófica é limitada pelo ponto de vista, né, europeu, e também que não inclua outros pontos de vista por enquanto. E, né, eu gostaria de corrigir isso, e ao mesmo tempo eu quero pedir paciência, porque eu não estou com tanto tempo para diversificar tanto os meus estudos. I think maybe also, Vaddhaka, we can also say that really we're using the philosophers as a way of understanding as well the Buddha. Yeah. And really our main point of reference is the Buddha. Yeah. Então, eu estou só acrescentando que a gente está usando aqui as referências dos filósofos dentro de um ponto de vista limitado, simplesmente para
ampliar a nossa visão pouco, mas principalmente para entender melhor a visão do Buda, né? Que é a nossa referência aqui em termos de violência e sofrimento. And within Buddhism, one can find female voices in the modern times, giving different accounts of the history of Buddhism, for example, and so on. There is material there now that's become prominent in the last 50 years. E a gente tem, dentro da tradição budista, as vozes das mulheres da tradição que estão sendo destacadas cada vez mais pelos estudos recentes. Yeah. I think we can also say about, like, India has its own story of caste as well. Yeah. But it is true that well, I wouldn't describe David Vengro and David Graeber as philosophers. They're an anthropologist and an archaeologist primarily. But it is true that the teaching of philosophy in the West is dominated by knowledge of Western philosophical traditions, much less so of Eastern traditions and traditions from other parts of the world, including Africa and so on. But when you read Vengro and Graeber's book, you will find many, many examples of different ways of people caring for each other, of creating things imaginatively in awesome ways, all kinds of structures and so on, from many different parts of the world involving men and women. So the book is very rich in that sense, I think. Yeah. Então, uma contribuição que eu fiz foi que também a gente pode apreciar que, além da África, existe a situação da Índia, que tem casta, né? E que a gente normalmente no Ocidente a gente não inclua, né? Então, e é a terra do Buda. Então, o que Vaddhaka está dizendo é que ele está dizendo que realmente a gente tem uma visão limitada, e muitos pensadores ocidentais não incluem uma versão, uma visão mais ampla além do nosso viés. E, ao mesmo tempo, ele encoraja a leitura desse livro porque realmente os autores fizeram um esforço para incluir especialmente exemplos incríveis e notáveis de cooperação, né, e co-construção em projetos no mundo, né, que envolvem homens e mulheres. Né? Yeah. If I'm to understand Vaddhaka, I may be wrong here, but I think it would be Yuval Harari seems to give quite a pessimistic idea of the species in terms of being very violent. And as far as I can see, these two authors are kind of saying, well, no, let's look at some examples of how the species has not just destroyed over the time, but has been collaborative. Yeah. A minha pergunta é sobre a visão de outro historiador, Yuval Harari, que tende a dizer que a natureza da espécie é de ser violenta e de destruir, né? Enquanto esses dois autores parecem que estão corrigindo isso, dizendo, vamos olhar para o que a espécie também fez para colaborar, né? E não só aceitar esse ponto de vista um pouco mais pessimista de nós. So Vaddhaka, what do you think? I don't know I'd have to revisit Harari, but I mean, Harari's view was that humanity before the agricultural revolution was in a much better state. And I'm not sure that that's true. And Vengro and Graeber would challenge that. But what Graeber and Vengro show
is that throughout the history of humanity, you can find examples of people coming together to care for each other and look after each other. And you can find counterexamples of violence and so on and coercion. But there are obviously examples there of care and compassion. So the question is, which one wins out? And the argument I'm putting forward is that unless we embrace a spiritual and transcendental element, we will always get this oscillation between the two. Okay, this is very good. Então, daí, resumindo, né, e pegando a minha colocação, né, eu estou pensando sobre Harari, né, e ele com certeza diz que antes da Revolução Agrícola, a humanidade, segundo Harari, era melhor. E esses dois autores estão dizendo não necessariamente, né? E eles citam que durante a história humana haviam ambos tendências de violência, mas convivendo com episódios claros de cooperação e de compaixão, né? E daí, se a gente for pegar essa visão das duas tendências na humanidade, a pergunta que está importante para Vaddhaka é qual dessas tendências ganha, né? Então, o ponto mais importante que o Vaddhaka está trazendo é que se a gente não incluir na maneira como a gente olha para a história e na maneira como a gente vive uma visão espiritual e até incluir a visão transcendental, né? A gente não vai chegar em uma conclusão, né, clara, e talvez na solução mais importante que a gente tem que descobrir. So I'm feeling quite tired. Então, imagine-nos, né? Então, even so, that's been a very good start an excellent start to the series. And we'll be posting this online, so people will be listening, and it will generate more reflections, even more reflections. So I think you can rest up and feel satisfied with what you've brought, Vaddhaka. Yeah, and can I add that I referred several times to a British philosopher called John Gray in the talk, and the subject of next week's talk is John Gray. Então, daí, resumindo hoje, gente, ele está um pouco cansado, então eu falei para ele que ele pode descansar, satisfeito que ele, mais uma vez, estimulou muitas reflexões, né, para a gente pensar, como a gente viu com a contribuição da Flávia, né, e para a gente continuar contemplando todos esses assuntos. E ele diz que ele mencionou na apresentação hoje um filósofo inglês, John Gray, que ele vai incluir nas reflexões na semana que vem. Good. Okay, good. Thank you so much, Vaddhaka. All right, good. Thank you. Obrigado, gente. Obrigado. Bye-bye. Thank you, Vaddhaka. Thank you, Manjupriya. Thank you very much. Bye-bye. Tchau. Thank you. Bye. Bye.